Lagrange. Uhum. Tu quer fazer qual? Primeira? Pode ser a primeira, né? Vamos dar uma olhada no que pede. Função, utilidade, que mede infelicidade, que essa função depende do número de pedaços de pizza e de latas de refrigerante consumidos, sendo representados respectivamente por X. E, pô, o cara me fala isso, eu já tô na 8ª aula do dia e não comi nada. Então imagina se isso É não me daria foda. uma felicidade desgraçada hoje. Tenta matar a mosca ali, tá no vidro, essa desgraçada. Beleza. Esse XY, né? Pizza é X, refrigerante é Y. Além Isso. disso, o preço do pedaço de pizza e da lata de refrigerante são dados por PX e PY, respectivamente. Por fim, Leonel possui. Porra, é aquela. L Deixa reais. eu ver aqui. Sim. Sei lá. Um símbolo estranho aqui. Ué. Parece. Possui. Sei lá, um risco reais aí de É, reais. risco Considerando uma curva de nível U, sendo U maior que zero, escreva dy dx. Tá, ele quer dy dx. O problema é que a nossa função é U, não é y, né? Para eu simplesmente ir lá e derivar, né? Uhum. Mas eu posso fazer uma derivada implícita, né? Uhum. E existe uma fórmula para derivada implícita que é assim, olha só. A gente vai usar isso quando a gente quer uma variação de um parâmetro em função de outro parâmetro, né? De uma coisa que depende dos dois. Uhum. Então, quando tem uma situação estranha como essa, normalmente não é o que nos pedem, né? Mas quando acontece isso, tu vai ter que ter ali na parte de cima o du, deixa eu pôr mais pro lado aqui, du dx dividido pela derivada, menos, né, dividido pela derivada do du dy. Porque, de modo geral, o que vai acontecer é, como é uma divisão, né, o cara de baixo vai para cima multiplicando invertido. Né? Isso a gente Uhum. aprendeu lá na escolinha. Sim. Então vai aparecer dy dx, né? Só que, claro, tu não vai fazer isso porque seria sem sentido. O que tu vai fazer é pegar o du, derivar em x, depois, desculpa, pegar o u, derivar em x, e depois pegar o u e derivar em y. Derivadas Uhum. parciais, né? Na prática são derivadas parciais. Eu até coloquei o símbolo errado aqui, o símbolo certo é de derivada parcial. Tá? E daí, pô, tu sabe fazer essa derivada parcial aí, né? Sim. Então, deriva para nós lá. Bem, eu vou fazer uma derivada, tu faz a outra, tá? Eu vou fazer a derivada de x, tu faz a de y. Beleza. Então, essa função é isso. A derivada vai ficar x vai ficar, ó, como é uma função que está dentro de outra coisa, né? A gente vai ter que fazer meio que uma regra da cadeia, então eu identifico que isso aqui é tipo um g na n. Minha f é um g Uhum. na n, então a derivada é n g na n menos 1 g'. Então, como o n é 0,5, é meio, né? Vem o 0,5 Uhum. para frente. Tudo que está ali meio menos 1, então é menos meio. É como se fosse a raiz quadrada, tá? Uhum. Agora a derivada de quem está dentro, pô, não cube. 2 alfa x. Eu estava derivando em x, então ficou 2 alfa x, beleza? Uhum. Derivei ali pela regra da cadeia de cabeça, vamos dizer assim. Eu posso até dar uma simplificação aqui, ó. Vai ficar alfa x ao quadrado mais beta y ao quadrado, 1 meio. É porque menos 1 meio, né? Sim. Uma forma de representar isso. Agora é tua vez. Agora tu tem que derivar em y ali, que vai ser bem parecido, né? É, ficou igual. Tipo, pera. Ah, tá, que susto. Esse meio vai virar.
Você cortou ali o meio com o 2? Foi isso que você fez? Ah, tá. Uhum. E o alfa X ali, na derivada que você fez, o que ficou fora do parêntese, para onde é que ele foi? Verdade, né? E o X também. Ah, Esqueci. você deixa fora mesmo? Sim. Então tá. Ficou a mesma coisa, só que beta X, só. Beta Y, isso. Beta Y. Agora tu tem que pegar os dois negócios e dividir, né? Então, quando a gente pega os dois negócios e divide, esse cara aqui corta. É Sim. igual em cima e embaixo, né? Então vai ficar menos alfa x por beta y. Beleza? Beleza. Então tá. O que mais nós temos aqui? Vamos ver. Qual o domínio que Leonel Messi. Vamos ver aqui. Qual o domínio que Leonel deve considerar para seu consumo? Escreva tal conjunto e represente no plano cartesiano. Decide sua resposta deve ser dada em função de P de x e P de y. O domínio, né? Muito bem. O que acontece? Ele dá que a renda dele é risco. Tem que ser em função do risco, né? Uhum. O que ele vai gastar com as paradas aí tem que ser menor ou igual ao risco. Uhum. A gente substitui. Vamos com calma, que aí Tá. tem a ver com a restrição. Então, o preço do pedaço de pizza e da lata são dados por P de X e P de Y. Só que a quantidade que ele vai comprar é o X e o Y, certo? Certo. A quantidade de pedaços de pizza que ele compra é X. Uhum. Tá, então vamos dizer assim, o que ele vai gastar com pizza é a quantidade de pedaços dele que ele vai comprar vezes o preço de cada pedaço. Sim. Isso é o que ele vai gastar com pizza, só que ele vai Isso. gastar com refrigerante também. Uhum. Quantidade de refrigerante vezes o preço de cada refrigerante. Bem, isso aqui, se tu para pensar, é uma quantidade de dinheiro, né? Uhum. O preço de cada pela quantidade que tu comprou vai ser uma quantidade de dinheiro que tu vai gastar. Sim. Só que ele possui só essa quantidade de dinheiro. Então, significa que o que ele vai gastar tem que ser menor ou igual a essa quantidade de dinheiro. Uhum. Não sei se é I, se é L de lucro, Uhum. não Eu sei. não entendi também que Eu vou fazer o seguinte, eu vou hieroglifo aí. chamar de J. L de lucro. L de lucro. Então vai Tá. ficar um L de lucro aqui. Então Beleza. esse é o domínio. De certa forma esse é o domínio, só que tem mais algumas restrições esse domínio, né? Porque Uhum. apesar de ele não ter dito quantos pedaços de pizza ele vai comer, com certeza não vai ser negativo os pedaços de pizza. Uhum. Sim. Tem que tomar cuidado com tudo isso, porque apesar de ser óbvio, uma função permite valores negativos, né? Só que aqui não Não, eu faria já sentido perdi nenhum. muito ponto em prova por causa disso. Então, pode crer. Então, tu tem que ter tanto quantidade de pedaços de pizza, quanto de pedaços de quantidade de refrigerante, quanto do preço das coisas vão ser maiores ou igual a zero, né? Todos esses caras. Uhum. Eles têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, vai ser tudo positivo. Certo? Sim. Certo. Então, o que acontece aqui é o seguinte, né, cara? Veja que ele pediu aqui no domínio, ó, na questão, ele pediu domínio, né? Uhum. Represente num plano cartesiano. Então, o que acontece é o seguinte, né? Obviamente, nós estamos falando de uma coisa de 3 dimensões, Sim. né? Que é a quantidade de
Pizza, refrigerante, associado à função alegria aqui. Então a Aham. alegria seria tipo o eixo Z, e o X e o Y é o plano base ali, né? O plano cartesiano base, certo? Aham. Sim. Então o domínio está associado só com o valor de x e y. Então a gente tem que fazer uma função que relaciona x e y. Aham. Tipo uma equação da reta aqui, né? Que vai ser uma equação da reta. Se eu isolar o y, por exemplo, eu vou ter. Assim, eu nem precisava, né? Daqui, já no ensino médio, a gente aprende a fazer uma reta. Mas se tu quiser fazer uma reta bem show, assim, lembrando aí do y igual a x mais b, né? Tu vai Uhum. ter x, p de x por p de y, menos, né? Esse cara foi pro outro lado negativo. Mais Sim. L, P de Y. Daqui sai uma reta, né? Só que vai sair uma reta em função de X, de Y em função de X. Mas tudo bem, estava pedindo justamente isso, né? Uhum. Plano cartesiano. O domínio é sempre uma coisa 2D, né? Quando a gente está falando de uma função 3D. Mas aí PY e PX. São coeficientes que a gente não conhece, mas eles vão Aham. estar associados com coisas aqui da nossa reta, por exemplo. Mas O a P gente de vai, X, tipo, na o reta a P gente de X assume por eles P de como Y é o constante? coeficiente angular, né? É uma reta decrescente, porque o bagulho é Ah, sim, negativo, sim. certo? Então eles têm que ser, tipo, nesse caso a gente vai dar ele como constantes. Não, mas eles são constantes. P de X e P São, de né? Y são um preço Aham. constante ali. Mas a Sim. questão é a seguinte: no jeito que eu construí aqui, né? Aqui é Y, que é X, e o ponto de interseção aqui é o B, né? Coeficiente linear. Aham. Tudo bem? Sim. É a grana do cara dividido por PY. E o valor onde ele cruza aqui, né? Que é uma outra coisa que também caracteriza, é menos. Bem, é só dizer que é zero o Y, né? Uhum. Daí tu vai ter que. Como é que vai ficar aqui? Zero. Vai ficar x, xp de x igual a L. Vai ficar L sobre P de x. Tá bom? Beleza. Então tá aí, ó. Como o enunciado, né? Como nós estamos procurando o domínio, ou seja, os valores de x e de y que podem ser jogados nessa função, levando em conta a restrição, né, que é o salário do cara, levando em conta Aham. também que são valores maiores ou iguais a zero, a gente está falando, né, do que está limitado por isso aqui, né? Dentro Tem, dessa. tem que ser Aham. positivo, primeiro quadrante. Está Sim. limitado pelos valores positivos e também limitado pela reta ali que nos dá as relações do dinheiro que ele tem, né? Uhum. Pronto. Então, todos os pontos que estão aqui nessa regiãozinha, né, abaixo da reta, a reta também vale, porque é menor ou igual, fazem Uhum. parte do domínio, tá bom? Sim. Então, tá tudo associado com lucro sobre P. O dinheiro que ele tem, né, a renda, sobre PY e sobre PX, tá? É isso que vai limitar. Aham. Se tiver um PX grande, tu vai ter mais pontos ali em X. Se tiver um PY, né, menos pontos, tu vai ter um PY Aham. menor. Puta que pariu! Essa mosca tá viva ainda. Põe uma tela. É tipo qual é o nome? Fronteira de. Não sei, bem. Não sei como o teu professor chama, mas de fato é uma fronteirinha aí da restrição, né? Aham. E aí na C tem a. Peraí. Tem duas, tem uma aqui e uma na frente. Nasceu o quê, cara? Na Tem a C, C, né? Deixa eu pegar tem lá. a C. A C. Nesse caso, quando você vai fazer Lagrange, Lagrange tem alguma relação com curva de nível? Talvez sim, talvez não, vai depender, né? No caso aqui, tem uma restrição, tem uma associação com essa restrição. Se Aham. eu chamar essa restrição de curva de nível do plano U igual a zero, então sim. Uhum. Então, usando a técnica de operadores de Lagrange, determine o ponto que, segundo essa técnica, maximiza a felicidade de Lionel. Então aqui nós temos que criar, né, a nossa função de Lagrange, certo? Que Certo. basicamente é a função normal menos a parte da restrição multiplicado por lambda, não é mesmo? Sim. Então é isso aí. Então nada demais.
Nada demais, nós já temos aqui a nossa funçãozinha. A restrição vai ser o domínio? A restrição é o domínio. Isso aí. Uhum. Bem, não é exatamente o domínio, porque o domínio tem a ver com essas limitações positivas também, mas é esse cara aqui, ó. Essa é a restrição. Sim. E aí, já Depois, sabendo que não pode ser negativo, a gente, se achar negativo, a gente já exclui. exato. Tá. Basicamente isso. Tá. Então, vamos pegar esse cara aqui. Normalmente, né? A gente faz. Bem, tanto faz aqui o sinal, né? Para facilitar a nossa vida, vamos pôr menos aqui. E vamos colocar menos lambda aqui, tá? Tá. Isso aí não muda muito na realidade. E daí a função de Lagrange é isso. É a função normal menos lambda vezes a restrição. Certo. Beleza? Então agora, o que mais nós temos aí? Tem que dizer que o alfa é 2 beta. Tem que dizer um monte de coisa aí, né? Uhum. Parada chata, né? Tem que fazer um monte de derivada também. É. Tem derivada que a gente já fez. Vamos usar isso ao nosso favor, né? A gente já fez esta derivative. É outra A gente pode. igual, só muda o Só beta muda e que o tem x. mais um termo, né? Tem mais um terminho. Mas tudo bem, já tá uma parte feita. Daí tem essa parte do lambda. Temos lambda px. E nós fazemos a parecida do y, né? Vai ter a lógica. Rapaz. Cansado, velho. Pensa, tô na 10ª aula do dia 9ª, sei lá. Estou alucinando já. Nunca virei professor, cara. Tenta fazer um negócio aí pra ganhar dinheiro. Sofrimento. Vai se É, ensinar bem, pelo menos. mas. Bem, isso aí não faz a aula ser mais fácil, não. Bem, faz o fato de eu não ter que pensar tanto, né? É. Então, porque quando o cara tem que pensar muito, provavelmente a aula é uma bosta. Porque daí é porque ele não sabe muito bem a matéria, né? Sim. E então não é bem meu caso, né? Bem, isso aí facilita mesmo. Então tá aí o lambda, a parte do y, né? Agora tem que fazer a derivada do lambda, que é simplesmente a restrição, né? Tanto é que, eu não sei, eu acho que foi contigo, né? Que a gente comparava justamente com o gradiente, né? O gradiente da É, função era igual a lambda, gradiente da restrição, né? Não, sim. lambda vezes a restrição. Lambda vezes a restrição, né? Não, Não era gradiente de nada. Era, não lembro agora. Agora eu não lembro. deixa eu A ver lambda aqui. vezes a derivada da restrição, era isso? Tem isso em algum lugar? Tenho. Eu não lembro bem disso, mas eu É, acho que é isso. F é. Deixa eu ver. A derivada da função tá aqui, né? F é a função. É a função, né? E G é. Aí ele vai chamar de outra letra, mas a questão é a parada do gradiente, né? Uhum. Que tu disse que tu gostou mais de fazer desse jeito, né? Mas na realidade pouco importa, na verdade. Vai dar na mesma, né? Então eu só estou escrevendo de outra forma aqui. Agora a derivada da restrição, que eu já tinha feito, né? Então vai ficar P de x e P de y, né? É isso, né, cara? Mesma coisa, né? Beleza? Beleza. Mesma coisa. Daí agora tu vai ter duas equações, né? Duas Uhum. equações com as mesmas incógnitas, tu pode relacionar as duas, porque elas envolvem lambda, né? Só Sim. que tem que jogar um monte de número, daí você vai ter que me ajudar nessa. Uhum. Vai lá, quem que é o alfa? Tu tá com O o alfa é PDF 2 beta. aberto aí? O alfa é 2 beta, Isso. mas não falou qual é o valor do beta, nem do alfa. Não. Só falou que é alfa igual a 2 beta.
Que cocôzão. Então vamos lá. 2 beta, x ao quadrado, mais beta, y ao quadrado, 1 meio de alfa, que é 2 beta, x, igual a lambda, p de x. Certo, mano? Não tem Certo. valor de nada, velho. Eu lembro de ter visto no negócio de valor. Não, tem do P. Ah, Px. o P. Então o P é 4, é isso. É. Deixa eu ver aqui se só conferir se é 4 mesmo. Px é 4, Py é 3. E aí a J lá, o I, não sei, é 50. Isso aí a gente vai usar depois. Nossa, minha mulher passou um veneno de mosca aqui, cara. Tô passando mal. Se eu morrer aí, chama ambulância aí que o SAMU chega depois de 10 dias aqui em Portugal. É beta Y, né? E aqui 3. Tá. Nós estamos aqui pela relação dessas coisas. Uhum. Certo? Certo. Então, velho, dá pra fazer algumas coisas aqui, mas eu acho que de cara dá pra dividir essas duas equações que já vai dar boa. Certo? Dividir uma pela outra, você está dizendo? Ou dividir as Isso. duas uma pela outra? Isso, sim. Porque daí já corta um monte de coisa, né? Uhum. Mas Vai sobrar só x sobre y igual. Não, 2x. Dividido por 4 terços. nisso. Então tu tem uma relaçãozinha massa aqui de x e y, né? X e y igual a 2 terços de y. Isso. É. Tá bom. Aí. Agora, bem, isso ainda não resolveu nada, né? O que vai Sim. resolver tá aqui, ó. Tá na restrição. O que vai resolver tá na restrição. Cadê a Uhum. restrição, porra? Tá aqui. Daí agora é contigo, meu velho. Uhum. Pode deixar. Tá? Porque tu tem a relação, tu vai fazer a substituição. Meu Deus, tá grande essa conta, hein? Tá louco. X é igual a 2y sobre 3, né? Isso. E daí tu tem o valor do P de X, P de Y, tu tem o L, tu pode encontrar aqui o valor de X e de Y, pelo menos o Uhum. intervalo de valores. Já volto, vou no banheiro. Pera, mas para calcular, eu uso o valor que ele me deu de x e de px e de py, né? Não, é que tu já tem o X em função de Y, né? X é 2 terços de Y. Agora tu Sim. pega essa É, equação que eu acabei de colocar aqui, substitui os valores do enunciado e substitui também o sim, sim. fato de X ser 2 terços de Y. Daí tu consegue Sim. encontrar o valor de Y. Na realidade, o intervalo de Uhum. valores de Y, entendeu? Uhum. Beleza, vou dar uma mijada. À vontade.
Uhum. E aí, carinha, encontrou o valor do Y? Acho que encontrei. Quanto é que deu? Do Y deu 8,82. Eu tinha Então, na feito, só que real, eu digo, tinha umas passagens erradas aí. Eu falei, não, tá errado. Aí eu fiz eu de. errei? Eu errei. Eu fiz umas Ah, tá. passagens aí. Tá, de fato, dá isso. Uhum. Agora, tu tem que notar que não deu exatamente isso, né? Deu menor ou igual a isso, certo? Certo, realmente. Tem que seguir o que tá ali na cartilha, né? Então, se deu Uhum. menor ou igual a isso, bem, tem uma limitação, que é o zero, né? Não pode ser um Uhum. Y negativo. Então, é de 0 até o 8,82. Sim. Agora, que mais? Aí o X deu 5,88. 188. Então, é de 188, 0 a 188. 5,88. 5,88. Ah, 5. Tá bom. Então, Ah, então, como só pode ser no primeiro quadrante, os pontos são esses. é de 0 a esses que você falou, exatamente. O que que tava Uhum. pedindo mesmo É aqui? que ele pede o que maximiza, então é esse ponto. Bem, deixa eu pensar um pouco. É, é, é isso. Tu não tava Uhum. encontrando o limite do bagulho. Tava encontrando o ponto que maximiza. É. Então esse é o ponto que maximiza. Pronto. Uhum. Pronto. Beleza. Beleza, beleza. Tava pensando outra coisa aqui. Uhum. Mas tu pensou melhor que eu. Muito bem. Deixa eu salvar. Eita. Deixa eu salvar aqui. Aí tem a D ainda que. Eu tenho D ainda. Porra, cara. O arquivo não cabe mais nada. Tá louco, cara. Absurdo mental. De fato resolve problemas. Max, a técnica dos multiplicadores de fato resolve o problema descrito. Em caso negativo, calcule o ponto que maximiza a felicidade de Leonel. Assim. Era isso que eu tinha falado. Que Lagrange é traiçoeiro. Hum, pois é, por que não resolve? Bem, qual que foram as respostas mesmo? Foi 8,82. 8,82, 5,88. Aí substitui na restrição, né? Na fórmula, no caso, que ele deu. Por que não resolve o problema? Vamos ver. Ah, sim. Por quê? Porque para esse tipo de problema, a limitação, né, o limite do domínio é importante também. Uhum. Eu acho que é isso. Tem a ver com isso. Porque quando tu vai fazer um problema como esse, tu não pode só considerar o Lagrange, tu tem que considerar mais uma coisa, que é como se tu estivesse transformando aquilo numa equação de uma variável. Ou seja, tu tá trabalhando na borda, entendeu? Tu tem que sempre avaliar a Uhum. borda também. Até para avaliar a borda, não é difícil, é só pegar e substituir ali na equação do U, substituir o Y pelaquela relação de X que a gente tinha encontrado. Uhum. Mas beta e alfa, como é que a gente lida com eles? São os valores que o enunciado deu, né, velho? Ele dá que beta é 2A, 2 alfa. Que alfa é 2 beta, no caso. É porque em função de beta, não? Tipo, sobra beta como meio que uma. O beta, tu tem que levar em conta que o beta é positivo, né? Sim. Então, talvez
Talvez não precise saber qual é o beta. Bem, vamos ver aqui. Qual que era a equação mesmo? Porra, de novo essa equação desgraçada. Alfa vezes x, Que é 2 beta, né? que é 2 beta nesse caso, Vezes x ao quadrado, mais né? x quadrado, desculpa. Aí mais beta y quadrado elevado, tudo isso elevado a meio. Mas a gente tinha encontrado que o y era p de x sobre p de y. P de y, né? X mais L sobre P de Y, né? A gente encontrou, na verdade, menor igual, maior igual, não importa, porque agora a gente vai trabalhar justamente na borda, onde eles são iguais. Qual que era o valor de P de X e P de Y mesmo? Era 4 e 3? Como é que era? 4 e 3, isso. X era 4, x era 3, y era 4. Contrário. Tá. Não, x era 4, tá certo. Acaba sendo. Tá. E era menos, né? Meta decrescente, lembra? E o L era o que mesmo? O L é 50. Pô, a renda do cara é 50 pila, tá louco? Parece minha mulher, que faz 2 anos que não recebe um salário. 3. Tá. Agora o negócio é o seguinte, nós vamos pegar isso e jogar no lugar do Y ali. Daí vai virar uma equação de primeiro grau só, porque tu vai estar trabalhando só na borda, sacou? Uhum. E daí tu pode fazer toda a estratégia ali pra borda. Eu não gostei do que a tua colega fez ali, tá? Não acho que foi muito certo o que ela fez. Uhum. Porque ela tava levando em conta que seria só os pontos da limitação ali, mas pode ser que seja um outro ponto que esteja na borda, entendeu? Não precisa ser exatamente os pontinhos ali máximos, né? Que passa no eixo e tal. Uhum. É que o professor também ensinou, tipo, falando só da borda, tipo, dando ênfase na borda. Bem, não, mas a gente tá trabalhando na borda. O problema é que a tua Uhum. amiga não levou em conta a borda toda. Ela levou em Sim. conta só os pontos ali. Sim. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Agora tem que, pô, aqui vai ter que fazer uma chatice. Que é Vai ter que multiplicar ali. fazer um monte de multiplications aqui. Vamos ver se o programa identifica aqui, porque eu não tô afim. Claro que ele não vai identificar, porque eu escrevi igual um doente mental esse Não, eu negócio. posso escrever aqui também, rapidão. No Photomath, sabe? Ah, o Photomath não vai entender. Se o MathPix não entendeu. Não, mas tipo, aí eu digito, tipo não. Ah, tá. Entende? Meu Deus, que coisa chata, cara. Não aguento mais, cara. Ai, meu Deus. 2. 50 vezes 50, 0025. Agora eu acho que ele vai entender. Entendeu. Se eu não errei nenhuma continha, verifica aí também, velho. No Errei, meu. sabia que tinha errado, que tinha um x quadrado. Bosta. Tudo bem. Tu disse que tu já fez a conta? Então no caso do beta, eu substituo pelo quê? Não é uma variável? Talvez não precise do beta, velho. Porque o beta, o que vai acontecer? Ó, eu já tô até vendo. A gente vai derivar e vai igualar a zero. Esse beta vai sair para fora do zero ali e ele não vai fazer diferença nenhuma, sacou? Uhum. Então, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Derive. Como é que ele vai entender? Tudo cagado o bagulho aqui. Ou não. Ou não. Ó, se tá tudo escrito certo, ele identificou tudo certo, o derivado deu isso aqui, ó. Essa parada aqui de baixo. Tá vendo? Uhum. E se a gente quer o ponto crítico, a gente vai ter que igualar isso aí a zero. Lembra disso? Uhum. E aconteceu justamente o que eu falei. O beta
vai fazer diferença alguma. Ô, merda de caneta. Acabando a pilha essas horas. Parece que sabe que eu tô de mau humor. Só um segundo aqui. Pronto. Eu tô usando a mesma pilha há um ano já. Aqui também. Dou 10 horas de aula todo dia. Usando a mesma pilha há um ano. Uma hora ia acabar, né? Isso aqui é igual a zero. O cara que tá embaixo vai pra fora. Vai ficar só a parte de cima. Beta e raiz de 2 também sai da brincadeira. Vai sobrar só na prática 17x igual a 100. Entendeu ou não? Vai sobrar o quê? Beta de Não, que beta? 17x igual a 100. 7x igual a 100. Por causa dessa parte aqui de dentro. Sim. Porque o resto, ó, pensa, essa parte vai pra lá, vai multiplicar por zero e vai sumir. Esses numerozinhos aqui também são números. Vão para, passam dividindo, somem. A gente tá procurando só o x aqui mesmo, tá ligado? E o beta cortou, né? Exato. Não é que ele cortou. Ele não cortou. Ele Multiplicou por foi zero. para, ele foi dividindo o zero, entendeu? Sim. Então, ele desaparece junto com o raiz de 2. Sobrou só 100 dividido por 17. Esse é o nosso valor de x máximo. Aí para encontrar o valor de y máximo, é só jogar lá na fórmula aqui, Com né? esse x. Não, com esse x não. O negócio é o zero. Isso, daí esse aqui sim vai ser o ponto crítico. Verdadeiro máximo, maximizante da parada toda, beleza? Só tem que ver se isso aqui, bem, vai claramente ser positivo, né? Então, claramente não, mas vai ser positivo. Tá, daí pronto, tá feito, hein? Pode ver que vai dar, provavelmente, né? Vai dar a mesma resposta ali da tua amiga. Só que eu fiz de uma forma mais geral. Eu não levei em conta só os pontinhos ali da limitação, né? Por aí você pega de tudo. Eu peguei tudo e provei que em tudo ali vai dar o mesmo da tua colega, provavelmente. Bem, deixa eu só conferir aqui, que agora eu fiquei curioso. Tomara que esteja certo. O problema é que a tua colega achou. Ela disse que é 12,5. O X é 12,5. E isso ali vai dar 12,5? 100 dividido por 17? Sei. Mas eu confio mais na minha resposta do que na dela. Eu deu 14,2. Confio mais no meu do que na dela. Sendo sincero. A menos que eu tenha feito alguma conta errada aqui. Sim, errei. Bosta. Aqui não é 3, aqui é 9. Tirando isso, tudo bem, ó. Aonde é 3? Vamos lá. Aqui era, onde era 3, ali era 9. Ai, meu Deus. Só deixa eu arrumar isso ali para dar a mesma resposta da tua colega. Só deixa eu abrir aqui. Tá bom, já tá aberto. Agora eu vou colocar 9 no lugar do 3. Agora ele vai me dizer que... Pô, mas deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Deu a mesma. Da mesma coisa trocando o divisor aí? Parece que sim. Deu o mesmo 17x menos 100. Não, era 100, 17x. 17x, 17x igual a 100, né? Mas é que eu tô falando a conta como um todo aqui. Velho. É isso aí. Eu confio mais no meu do que do dela. Porque, pô, eu fiz bagulho geralzão aqui. Daí vai do que tu tiver mais fé, né? Eu não tô aqui pra provar, mas já provei, né? O que é. Anyway, vamos para a próxima, item bônus. Suponha agora que a renda de Leonel aumente 51. Para a nova alocação ótima de pizza e refrigerante. Pô, daí o cara quer que a gente faça tudo de novo, só que com... Tá de brincadeira comigo, né? Pelo menos é bônus. Deixa quieto, então. Vamos para a próxima. Esse professor aí faz umas provas Oi? valendo 12, 11. Só para poder cobrar mais conteúdo. Bem, vamos para a próxima aqui. Essa aqui é boa, porque tem um segredo nessa. O segredo é o seguinte. Para classificar ponto crítico dessa função aqui, tu não precisa usar a raiz quadrada. Vai trabalhar só com os caras de dentro. Isso é legal, né? Já facilita um pouco a vida. Porque isso aí é uma distância, né?
E a distância ou a distância ao quadrado vai ser o mesmo ponto de maximização. Aham. Ah, é tipo, mesmo conceito de geometria analítica. Isso eu aprendi recentemente, para falar a verdade. Nesse tipo de situação vai dar sempre na mesma. Bem, vamos fazer do jeito que o teu prof quer, mas eu já te garanto que se fosse, que normalmente é isso aí. Tá, então Uhum. vamos falar. Calcule e classifique. Tem que derivar igual a zero, né? É. Porra. Veja, né, que todas as derivadas que tu for fazer vai aparecer essa raiz na frente e de fato não vai fazer diferença. Mas eu vou te provar isso aqui fazendo a conta com ela, para não dizer que eu Tá. tô dando um miguezão. Então, tá. Caiu o meio. Aquela parada toda ali. Menos um meio. Derivada de quem tá dentro em x. Certo? Certo. Certo, mano. Agora o y vai ser a mesma coisa. Só que a derivada ali do y é diferente. E agora a gente tem que igualar essas coisas a zero, né? Sim. Então, o que acontece aqui? Você não vai usar a raiz porque tipo, você vai pegar os termos de dentro igual a zero, não? Basicamente. Como condição de existência, né? É que na prática, né? Essa raiz aqui tá na parte de baixo. Por causa do menos ali, né? Aham. Sim, é. Mas aí você só calcula Daí e. ela vai multiplicando. A questão é Uhum. essa, porque ela vai multiplicando zero, ela desaparece. Sim. Então vai sobrar só a parte de cima, certo? Ah, Então por isso que nesse tipo de situação que tem raiz, o ponto crítico pode ser só da parte de dentro. aham. Então tu pode dizer que esse cara, pode pegar só esse cara aqui, tu já tem um valor para Nesse y. caso, a gente pega esse só da direita porque o outro tá elevado a negativo, né? É, Tá. mas é aquilo que eu te falei, quando tem raiz não importa a raiz, né? Importa Uhum. só a derivada de quem tá dentro. Daí aqui a gente encontrou y igual a mais ou menos 2, né? Sim. E agora com esse y, a gente pode jogar esse y aqui, por exemplo, é o y mais e menos 2, né? Se y for igual a 2, tu vai ter menos 4x igual a menos 4, x igual a 1, Certo. certo? Certo. Pô, tô fazendo tudo aqui, man. Aqui vai dar menos 1, pela mesma lógica, né? Uhum. Então, quando um é positivo, outro é negativo. Quando outro é negativo, um é positivo. Agora tenho que pensar uma coisa aqui. Não tem nada que zere dentro da raiz. Não, o problema é que se zerar dentro da raiz, como ela tá na parte de baixo, deu merda, né? Então, de fato, a raiz não vai dar em nada. Tá aí, esses são os pontos críticos, tá? Tá. Então, tu tem o ponto crítico 1 e 2, e o ponto crítico menos 1 e menos 2. Uhum. E para classificar. Para Então classificar, você já sabe, tem que derivar de novo, é para esse tem ano? que jogar na Hessiana, Tá. né? Toda essa parada aí, certo? Porque você tinha me mostrado também um jeito que dava, tipo, se você trocar os pontos e achar se der maior ou menor, já vai conseguir saber se é máximo ou mínimo, não. O problema é que daí tu vai ter que testar outros pontos, né? É assim. Mas é um jeito Quando também. é um jeito quando dá aquele caso lá que não podemos definir, né? Uhum, sim, É sim. isso. Então, se não deu isso, tem que fazer a Hessiana, velho. Não dá pra fugir da Hessiana. Uhum.
na maciota. Não dá, não. A merda é derivar isso aqui de novo, né? Uhum. Bem, mas daí tu vai ter que usar aquela minha dica lá. Joga fora todo medo. E trabalha só com essa parada aqui, meu. Senão é muito Uhum. trampo, né? Muito trampo. Aí, deixa eu fazer. O bom é que a primeira derivada ali já vai zerar, né? Então dane-se. O negócio vai ser só a diagonal que não é a principal, né? Só nos interessa aqui o dydx mesmo. Uhum. Quer dizer, df ydx, né? X quadrado. X quadrado. Vai dar menos 2y, né? Então tu vai ter na diagonal que não é a principal. Aqui não importa, porque deu zero, aqui não importa o Uhum. que é, mas aqui vai dar menos 2y, aqui menos 2y também, então o determinante vai ser menos 4y ao 4y quadrado. quadrado, né? Isso. Não E seria daí, não, é menos menos. 2y com menos 2y Menos com não menos dá? dá mais, só como é diagonal secundária é menos. Ah, é verdade. Boa. Isso. Daí, pro caso do y1 ali, y2, y2, Aí a gente substituir. Tá. tu vai ter um número menor que zero. E no caso do y, os dois vão ser menor que zero. Né? É o Uhum. quadrado, é quadrado, então os dois vão ser menor que zero. Então supostamente os dois pontos são de máximo, né? São dois máximos, mas não são máximos globais. É possível, né, ter dois máximos, 2 pontos de máximo. Claro. O problema é que não é isso. Deu quanto? Eu errei a segunda derivada. Pô, a tua amiga fez um trampo desgraçado aqui, velho. Ela tirou Bem, de minhas. toda forma, eu não tenho como terminar essa aqui, mas é que eu quero avaliar se realmente precisa da parte da raiz ou não. Eu acho que não precisa. Acho que não precisa. A Raiciana ficou igual a dela. Só não ficou igual essa parte do 2y aqui. Tem que ver isso certinho. Porque me parece que o ponto crítico dela não é o mesmo que o meu. Deixa eu verificar isso aqui. É 2 menos 1 menos 2. Então é o mesmo. Por que deu resposta positiva? Ah, porque as segundas derivadas dela não são as mesmas que as minhas. Bem, tem que ver isso, tá, velho? Aqui, Ela acertou só um ponto. Ah, mas isso aí é só achar aqui um errinho. então tá.